Boa noite. Eu marquei essa live, na verdade eu aceitei um convite da Mônica Petrocelli para falarmos sobre meditação, mas eu não estou conseguindo entrar em contato com ela. Eu já tentei ligar via WhatsApp, telefone e ela não aparece. Então, como eu havia marcado, eu vou começar aqui e vamos ver se ela aparece. Como eu fui convidada, eu estava aguardando ela entrar ao vivo para eu aceitar a solicitação, aceitar o convite. Mas, de qualquer forma, eu fico aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida sobre meditação, sobre como conseguir meditar, quais os benefícios, por que se fala tanto de meditação, mindfulness, consciência plena, por que é tão importante. Então, quem tiver interesse no assunto, por favor, me pergunte aqui. Nesse tempo, vamos ver se a Mônica aparece, tá bom? Oi, André, querido, tudo bem? André, minha amiga Fabiana, bem-vinda. Marisângela, Ana, Delísia, Joyce, Rê. Oi, meninas, meninos, vamos falar sobre meditação. Vocês têm alguma dúvida sobre meditação? Eu aceitei o convite da Mônica Petrocelli, que ela é yogoterapeuta e ela tem uma jornada muito bonita, já foi para a Índia, fez a formação dela com mestres muito interessados nessa área do autoconhecimento, através da meditação, mas eu não consegui entrar em contato com ela. Como eu aceitei o convite dela, mas também coloquei aqui no meu canal e tenho esse compromisso com quem tem interesse sobre o assunto, eu estou aqui. Se ela aparecer, será muito bom, porque ela tem bastante conhecimento e a gente vai poder aproveitar. Se não, eu fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer interesse aí sobre meditação, tá bom? Correia, seja bem-vindo. Gi, Paz, oi linda, tudo bem? Luara, querida, bem-vinda. A Fer. Bom, quem já trabalha comigo sabe, eu sempre proponho a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E a gente tem muita dificuldade porque a gente não consegue dominar a nossa mente, né? Nossa mente nos domina. Nós somos escravos de todos os pensamentos e interesses do dia a dia. Oi, Júlio César, bem-vindo. Então, para vocês que chegaram agora, de novo eu estava aguardando a entrada da Mônica Petrocelli, que é guia de meditação. Eu aceitei o convite dela, mas não consegui contato com ela. Como nós marcamos para 18h34 e a hora estava passando, eu resolvi entrar, tá bom? Então, bom, pelo compromisso que eu tenho com vocês aí, eu fico à disposição para vocês me fazerem qualquer pergunta, qualquer dúvida que tenha em relação à meditação. Eu vou responder uma pergunta minha mesmo, que eu fazia antes de começar. Eu desisti muitas vezes, né? Eu não conseguia ter disciplina. Por quê? Porque eu sou extremamente racional e eu estou sempre analisando muito, é a minha profissão também, né? Qualquer coisa que a pessoa me fala é no automático. Às vezes eu saio do consultório, do atendimento online, eu estou com algum amigo, alguém próximo, e é natural eu ficar analisando. É natural, claro que eu não vou expor, mas é natural eu ficar analisando muito, né? Os pormenores. O pensamento analítico, ele é aquele que pega todos os detalhes, né? Então a entonação da voz, a maneira como a pessoa fala, e essa comunicação realmente fica gravada na gente. E as experiências que a gente tem também, né? Fica muito. Então, como é que eu faço para diminuir essa frequência de pensamento, esses pensamentos obsessivos? Como é que eu faço para baixar essa preocupação, essa ansiedade? Porque é um ciclo interessante. A gente faz meditação para diminuir a ansiedade, né? Para conseguir controlar aí os pensamentos obsessivos. Só que são eles que me impedem de entrar no estado meditativo. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que lutar. Eu tenho que combater esses pensamentos. Uma dica legal. Já que são muitos pensamentos flutuantes, que eu fico o tempo inteiro, agora o cachorro da vizinha está latindo. Essa luz está muito forte. Meus pés estão gelados. Quando eu estou com várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que pegar um.
uma sensação, um pensamento e focar só nela. Algumas pessoas pegam uma imagem para prestar atenção, então colocam na frente uma foto de uma paisagem, do mar, e ficam olhando para essa paisagem. Colocam a imagem do Buda, de Ganesha ou de qualquer deus hindu ou qualquer coisa que remeta a essas terapias holísticas, né? A própria teoria indiana. Colocam um aroma, né? Colocam um incenso, uma roupa confortável, um lugar adequado, uma postura adequada. Eu tenho que manter a minha coluna vertebral livre, por isso que não se faz deitado, se faz sentado, né? Você não precisa ficar em posição de lótus, que é com os joelhos afastados e os pés para dentro. Você pode sentar confortavelmente. Coloca as mãos sobre o joelho, deixa os pés encostados no chão e aí você começa a fazer, dirigir sua consciência para o seu corpo, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais. Anjo dos Bichos, que é um canal super legal aí que trabalha com resgate e adoção de bichinhos. Cristiano, Festa Grande Estilo, Cibele Moreira, oi gente, Antônia, o Júlio ainda tá aí, Laís Siqueira, tudo bem, querida? Fiquem à vontade, vamos falar então, como que eu faço para vencer esse desafio aí de conseguir controlar minha mente e conseguir meditar. Além desses aspectos que eu já falei, de ter um ambiente adequado, claro, eu não posso ter interrupção, pessoas fazendo outra atividade no mesmo ambiente, ruído, vento forte, né, algum barulho que fique me tirando o tempo inteiro a concentração. Eu também preciso buscar um único pensamento ou uma sensação. Então eu posso, por exemplo, começar a fazer dos pés até a cabeça. Então vamos lá, como está a sensação dos meus pés agora, os dedos dos pés, e aí eu fecho meus olhos e vejo com a minha consciência, não com os olhos. Com a minha consciência eu vejo os meus pés, os meus tornozelos, a minha perna, o joelho, mas eu vou lentamente fazendo isso, lentamente, tendo essa consciência corporal, tá? Então vamos lá, os joelhos, a minha coxa, os glúteos, e aí eu já posso ou pensar na estrutura externa do meu corpo, meu tronco, meu peito, minhas costas, os meus ombros, meus braços, minhas mãos, na cabeça, como tá, meus olhos estão relaxados. Então você vai promovendo esse relaxamento corporal, isso é delicioso e é simples de fazer. E é assim que a gente começa. Todo principiante em meditação, ele tem uma ferramenta muito poderosa, que é os 5 sentidos. A conexão que ele tem com o mundo é a partir dos 5 sentidos. E é com eles que a gente trabalha para começar a meditar, certo? Então você vai ter a consciência corporal e depois da consciência corporal você pode ir para dentro mesmo, com a visão do teu sistema orgânico, fisiológico. Então você pode imaginar que tem uma escada dentro da sua boca e você vai entrar dentro da sua boca, sabe? Você se coloca numa dimensão bem menorzinha, mas com uma consciência total, e você vai entrar e aí você mesmo vai fazer uma meditação dirigida e criativa, você mesmo vai imaginar. Eu estou agora entrando no meu corpo, eu quero sentir a minha saúde fisiológica, eu quero saber como eu estou. Então eu vou entrar pela minha garganta e eu vou descendo, analisando meus pulmões, os brônquios, o batimento cardíaco, minha circulação sanguínea, como está o meu estômago, como está a sensação, desde o duodeno até o intestino grosso, meu fígado, meus rins, e vou tomando consciência de todo esse sistema dinâmico fisiológico que eu tenho. Isso é muito bacana, gente, principalmente para quem está com algum sintoma ou tem preocupação a respeito de alguma doença, né? Às vezes o fato de ter uma doença hereditária já deixa a pessoa sempre em alerta e em tensão. Então a gente vai começar a olhar para isso, né? Você tem condição de saber como você está. Claro que a gente tem os recursos aí tecnológicos, né? Faz os exames, imagens e análise laboratorial, lógico. E a gente deve usar isso, né? Tá a nosso serviço. Mas olha que bacana, através da meditação, às vezes você recebe um sinal daquilo que você nem imagina que pode estar acontecendo com você. Então você vai
sentir seus órgãos internos, a harmonização do pensamento com o teu estado físico atual. Eu estudo apometria e o nosso professor ele fala uma coisa muito bacana, gente, para a gente pensar. Entrou também a Antônia, acho que eu já dei oi, né, Antônia? A Vilma, Teone Estética, Dance Melanie, sejam bem-vindos, tá? Estamos falando aí como romper as barreiras da prática da meditação, para quem entende que é importante, mas não consegue praticar. Então, esse olhar para dentro que a gente fala no sentido subjetivo, a gente pode fazer no sentido prático mesmo, de fazer essa imaginação de ir para dentro do nosso corpo e analisar como estão as minhas funções fisiológicas, né? Isso é muito bacana. E eu vou sentir, porque no momento que eu falo batimento cardíaco, eu vou ver o meu coração, eu vou sentir o batimento e eu vou trabalhando sempre com essa imaginação ativa sobre o meu estado, eu vou trabalhar sempre a minha respiração. Tem uma técnica de respiração que a gente usa muito para combater a ansiedade. Quando a pessoa está em crise de pânico, ansiedade, você pode auxiliar alguém que esteja, ou quando acontecer com você, porque às vezes a gente está num momento de angústia, né? Eu não vou conseguir, no meio de uma crise de pânico, parar e fazer uma meditação, mas eu posso começar com um princípio muito legal. O controle da respiração. Oxigenando o cérebro, eu consigo desviar todos esses pensamentos obsessivos, né, persistentes, e focar no aqui e agora. Então, eu aprendi, eu vou ensinar duas técnicas. A primeira, a gente usa já há bastante tempo, que é você inspira contando 4, em 4 tempos. Então, façam aí, gente. Vocês vão ver, é diferente. Respirar profundamente, eu sei respirar profundamente, mas façam aí agora. Respirem contando 4. Segurem contando 4. E soltem contando 4. Importante inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Parece tão simplesinho, mas tem gente que chega até a sentir vertigem quando faz isso, porque não está habituado a trabalhar a respiração de uma forma completa, tá? Ana Costa, Eliette, bem-vinda. Então, tinha um encontro aqui com Mônica Petrocelli, mas não sei o que aconteceu, não consigo encontrá-la, já liguei pelo WhatsApp, telefone e no Insta dela, como eu estou fazendo via celular, eu não consigo agora saber se ela está lá online esperando, mas eu aguardei 10 minutos e de repente ela veio aqui no meu perfil, entra e a gente consegue conversar. Ela é yogoterapeuta e ela teve uma formação bacana na Índia, teria muita coisa para passar para a gente, vamos ver se ela aparece. Então eu vou passando o que eu consigo para vocês, de uma forma um pouco mais superficial, mas acredito que já possa ajudar. E vocês, por favor, colaborem comigo fazendo alguma pergunta, que aí eu consigo direcionar melhor o nosso papo, tá? Então, voltando para a questão da respiração, né? Vejam aí como já faz diferença você fazer respiração 4x4. Então, você inspira pelo nariz contando 4, segura contando 4 e depois você solta pela boca. Isso você já vai estar numa posição mais confortável. Então, vocês vão ver. Olha, a Mônica entrou. Que bom, Mônica. Olha que coisa boa, gente. A Mônica me achou aqui e agora a gente vai poder fazer perguntas muito legais aqui para ela. Mônica, eu fico aguardando você pedir participação. Vai aparecer para você aí pedir participação ao vivo e eu aceito. Pode ser? Oba, a nossa professora chegou. Me fala, Mônica, se você prefere assim, senão eu teria que encerrar para entrar no teu perfil. Mas acho que você consegue pedir para participar e eu aceito, tá bom? Então a Mônica já está aqui e vai poder orientar a gente. Só para finalizar então essa questão da técnica da respiração, tá? Oba, ó a Mônica aqui. A Mônica vai entrar, tá bom?
oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo. Gente, eu peço desculpas, eu estava aqui no escuro, sem luz. Não tinha nem como Hum, entrar. A luz veio ainda há pouco. E assim, faltou luz, eram 6 horas mais ou menos. Eu estava aqui já meio que em pânico. O que eu vou fazer agora com a live? Mas a luz chegou agora. Eu vou só ajeitar as coisas aqui e a gente entra no ar, tá? Peço desculpas aí pelo atraso. Eu geralmente não gosto de atrasar, mas imprevistos acontecem e ao vivo principalmente, né? Tá bom? tá, então, mas a gente continua aqui por esse canal. Eu estava já falando sobre respiração, pode Uhum. ser? Pode ser, por mim não tem problema. Você quer ficar aqui na. Quer continuar aqui? Você já estava falando, né? É, e como já tem algumas pessoas aqui, ó, já tem gente batendo palma aí, que bom que tá alegre que você chegou. Eu estava aqui falando de você, falando que você pode nos auxiliar muito, né? Porque o conhecimento que eu tenho é superficial, é mais de instrução e não de vivência como você, né? Uhum. Mônica, eu estava até falando para o pessoal aqui que tem interesse na meditação, sabe dos benefícios, mas tem muita dificuldade, né? Como eu tive no início, por ser muito racional e por ter Sim. muita dificuldade de controlar esses pensamentos aí que vinham de forma muito persistente, né? Então Uhum. eu estava dando a dica para eles conseguirem fazer uma meditação dirigida, criativa, né, deles mesmos, pensando na consciência corporal. Então, colocando a consciência no corpo. Primeiro no externo, né? Então, meus pés, minhas pernas, meu joelho vai subindo e vai prestando atenção em como tá, soltando as tensões, né? Trazendo essa Uhum. autoconsciência. E depois, uma técnica que eu participei, que eu achei muito bacana, da imaginação ativa, que leva para, desculpa, meditação dirigida, que alguém estava falando, e aí É também ajuda muito guiada, né? Que o pessoal costuma chamar. isso, entrar, mas aí não é alguém que vai direcionando, tem que ter uma certa criatividade, porque você tem a sua relação, não é alguém que está descrevendo uma paisagem para você, Ah, tipo, sim, agora não, você está numa praia, sim, Então sim. eu achei bacana porque fazia a gente, numa dimensão menor, lógico, conseguir entrar no corpo, né, como se tivesse uma escada aqui pela garganta, e a Uhum. gente, de olhos fechados, relaxado, depois de trabalhar a respiração, a gente entra e começa a dar uma passeada em todos os órgãos internos para entender, perceber e sentir como está a minha saúde orgânica, Uhum. né? Como é que a gente trabalha isso dentro do mundo do yoga? Tem um nome, a gente chama de Yoga Nidra. Yoga Nidra, a gente pode traduzir como. Yoga é a tranquilização das ondas, né? Yoga é jungir, reunir o que está separado. E o que está separado é a gente mesmo, dentro do conceito do yoga, né? E o Yoga Nidra a gente chama de sono do yoga. Então é exatamente essa condução, não só da meditação, que você está sentado e fazendo lá a tua meditação, a tua introspecção, mas mais ainda, é o sono consciente, é o relaxamento consciente. Isso é Yoga Nidra, né? Então, quando a gente faz essa meditação guiada, uma postura, por exemplo, porque um dos mitos, né, que a gente estava conversando, Márcia, que eu queria quebrar aqui, era exatamente isso. Para você meditar, você não precisa estar exatamente sentado, né? E muita gente, sente e pare de pensar. Não dá para falar isso para a mente. Se você entrar nesse jogo com a tua mente, você vai perder. A mente, o objeto da mente é pensar. Então, se você diz para a mente não pense, ela vai se transformar no pior inimigo que você tem, né? É, Então, a gente precisa conduzir, guiar a mente. Eu não gosto muito da palavra controle, porque primeiro que ninguém gosta de ser controlado. Então, se eu falo, vou controlar a minha mente, ela já vai começar a reagir. Na verdade, é você mesmo reagindo contra a palavra controle. Então, é administrar a mente, é você guiar a mente para se tornar amigo dela, né? O maior amigo que você tem é a sua própria mente, e o pior inimigo que você pode ter também é a sua própria mente.
Então, como que você faz as pazes e começa a administrar melhor? É perceber que é normal ter pensamentos e que no momento em que eu pensar e que eu quiser dar foco para alguma coisa, esses pensamentos eles vão ter um fluxo e vão continuar. Eu nunca meditei, vou sentar aqui e vou dizer, não, agora eu não vou pensar, ou então agora eu vou pensar só em chuchu e achar que eu vou conseguir ficar 1 hora, meia hora, 1 minuto que seja só pensando em chuchu. A mente não vai permitir isso porque ela não está treinada para isso, né? Então, o que a gente precisa fazer é um treinamento para que eu aumente o foco, para que eu aumente o meu poder de concentração, para que eu possa efetivamente, na hora que eu quiser parar e pensar em paz, até em chuchu, né? Como eu falei, brincando, mas eu poder entender, bom, eu estou aqui sentada meditando e estou pensando na palavra paz. Ótimo. Conforme eu for focando nessa palavra, eu começo a pensar, eu gosto muito de guiar as pessoas pedindo para elas pegarem uma palavra de força. Essa é uma das meditações que as pessoas mais gostam quando eu conduzo, né? Ela pensa numa palavra de força, uma palavra dela mesma, eu não gosto de sugerir, né? Então ela traz para ela uma palavra de força, que às vezes pode ser felicidade, alegria, paz, sucesso, enfim, a palavra que ela quiser, o que ela estiver precisando, o que ela quiser, o que vier na mente dela. E aí ela começa a pensar naquela palavra. O pensamento vai desviar e ela volta a prestar atenção naquela palavra. Então, se o pensamento Uhum. invadir e vai invadir a preocupação, a conta que esqueceu de pagar, né, a comida do gato, a comida do bicho que esqueceu de doar, esses pensamentos vão vir, mas naquele momento você separou para você. Então, você vai deixar aquele pensamento embora, daqui a pouco você vai cuidar daquilo e vai voltar a se concentrar naquela palavra sua de força e vai deixando que todo o seu corpo flua naquela palavra. Geralmente essas palavras de força, elas provocam internamente uma emoção, um encadeamento, né? Então, quando essa emoção vem, geralmente a pessoa começa a perceber uma um pouco de plenitude, um pouco de paz. Ela começa a se conectar efetivamente com aquilo de melhor que tem dentro dela. E com isso ela vai desenvolver, ela vai respirar, ela vai conseguir desdobrar essa emoção, continuando a dar foco a essa palavra. Com isso, os benefícios são inúmeros, porque ela vai começar a sentir essa emoção efetivamente, ela vai começar a conseguir aumentar o poder de concentração dela, não só naquele momento, mas ela vai começar a perceber que ela vai conseguir se conectar mais com uma atividade, que ela vai conseguir se concentrar mais em qualquer coisa que ela queira fazer. A mente começa a se tornar uma mente mais branda, uma mente mais organizada, mais guiada. Isso não é por acaso, porque o cérebro ele não vai entender mais que existe uma ameaça constante, né? E aí o cérebro, porque o cérebro a responsabilidade dele é aquela estrutura que a gente tem lá que chama reptiliano, tá lá no centro. Você pode dizer isso melhor do que eu, né? Como psicóloga. Mas o objetivo dessa parte, dessa estrutura cerebral, ela é proteger, ela é para garantir a nossa sobrevivência. Então, se Uhum. a gente consegue fazer com que ele perceba que não existe ameaça naquele momento, por isso, mais uma vez, é importante a gente deixar a mente no aqui e agora. Então, se o cérebro entende que não existe ameaça, ele não vai produzir não vai sentir necessidade de aumentar constantemente a produção de cortisol, a produção de adrenalina. Com isso, quando eu reduzo a produção de cortisol e adrenalina, eu abro espaço, né, para o momento em que eu estou prazerosamente conectado comigo mesmo, de produzir o que eu chamo de Deus, Márcia. Deus com O. Dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. Que Que é bacana. os neurotransmissores que o cortisol e Hum. o cortisol principalmente ele inibe a produção. Então, quando eu estou vibrando no medo, acordo de manhã,
ouço uma notícia no rádio, Covid continua matando, aí eu já fico com medo, não quero sair de casa. Aí daqui a pouco vem, o político continua comprando, superfaturando, aí vem a raiva. Aí daqui a pouco vem alguém e diz, as crianças e idosos continuam morrendo. Aí vem aquela pesar, aquela tristeza. E o tempo inteiro que você está ouvindo a notícia, se você está se deixando envolver com essa notícia, né, as emoções elas vão, o cérebro vai entender que aquilo realmente está acontecendo. E aí vem aquele encadeamento que a mente precisa justificar o que o cérebro está sentindo, né? Então ela começa a produzir pensamentos que vão encadear uma situação que vai te levando ao pânico, que vai te levando à ira, que vai te levando ao buraco da tristeza. Né? Então, é nesse momento que a gente precisa atuar e aprender a equilibrar, aprender a guiar a mente. Não, mente, olha só, não está acontecendo nada nesse momento, isso é só uma notícia. E aí eu conscientemente mudo esse pensamento. Isso é o que a maioria das pessoas chamam da síndrome do pensamento positivo, que infelizmente virou uma balela, mas essa é a importância de se manter o pensamento positivo, né? Para que o seu corpo físico ele não padeça da quantidade de cortisol e de adrenalina que você produz desnecessariamente, que isso vai virar um veneno no seu corpo, mais tarde vai virar uma doença. E a doença que vem é geralmente a doença que você tem maior vulnerabilidade, que já é uma doença que vem até da família, né? Que é uma doença, às vezes, genética, enfim. Aí cada um vai ter uma questão, é individual isso, individual e intransferível. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade específica. E no momento em que o sistema imunológico cai e as emoções mal administradas fazem com que o sistema imunológico caia, essa doença vai se manifestar, mais cedo ou mais tarde. Então, do que você está falando, na verdade, a explicação pelo caminho do yoga, né, pelo caminho do yoga nidra, pelo caminho da yoga terapia, a explicação que a gente tem é essa. E a yoga ele explicava isso num nível assim mais bem profundo, mas para eu poder respaldar isso, eu fui estudar um pouquinho desde 2000, eu fui estudar neurociência e aí eu comecei a confirmar tudo isso. Né? Eu fui até dissecar cadáver, porque eu queria entender aquela coisa dos chakras. Hoje eu tenho um mapa, né, de um curso que eu estou montando de yoga terapia. Eu tenho um mapa dos chakras. E aí eu comecei a ver que cada chakra, para cada chakra, tem uma glândula importantíssima conectada, dando a mesma. Quando você fala, quando eu li, estudei o funcionamento daquele chakra e você vê qual é o hormônio que aquela glândula produz e qual é o efeito que ele causa no corpo, eu peguei o yoga e peguei a medicina, né, ocidental, e eu consegui perceber que o efeito é o mesmo. Os chakras, eles têm eles ficam bem exatamente no centro do corpo, a energia para frente, para trás e tal. E aí eu consegui abrir, eu fiz um mapa, literalmente, do chakra, da glândula que está envolvida, dos efeitos que tem positivos e dos efeitos e quando está em hiperprodução ou quando está em hipoprodução. Cada um tem um efeito diferente. E aí é muito interessante como é que casou. Por isso que eu fiz o mapa, porque aí tem a prova científica do que aquilo que eu estou falando através do yoga realmente é verdade, como que a gente pode unir os dois mundos de uma forma muito consistente, né? E fazendo com que as pessoas compreendam a si mesmas. Mônica, eu preciso de secar cadáver para dar aula de yoga, eu preciso de secar cadáver para fazer uma meditação? Não. Já teve uma doida que fez isso para vocês. Né? Então, eu passo esse conhecimento de uma forma assim, muito simples, né? Até porque eu não estudei para ser médico, nem para ser psicólogo, mas para simplesmente poder traduzir tudo isso e trazer para o público de uma forma palatável, né? A tal da tecla SAP, né? Como é que eu uso aquilo para que porque eu pensei assim, se eu conseguir entender, eu vou conseguir ajudar as pessoas a entenderem também. Porque eu não vou estar com conhecimento técnico profundo, mas o conhecimento técnico suficiente para eu poder fazer o meu trabalho, que é yoga. Não é psicologia, não é medicina, não é nada disso. Então, acho que eu falei.
Um pouquinho antes de você chegar, eu tinha falado para eles e não terminei, foi bem quando você estava conectando. Eu sou reikiana, né? Fiz o estudo dos chakras, mas de uma forma realmente mais no sentido energético mesmo, nessa questão de equilíbrio energético. E aí, hoje, com a especialização de psicossomática, e eu também estudo apometria. Então, quando você fala assim, a yoga explica por esse caminho, eu vou te falar que todos os caminhos que levam para o autoconhecimento, eles explicam exatamente essa união que você falou, essa unção. Porque, por exemplo, na apometria, a apometria está falando além metro, né? Então, eu não sou só esse corpo físico aqui, a Sim. gente faz estudo de todos os outros corpos que nós temos, os corpos astrais, o estudo dos chakras, enfim, e principalmente essa grande conexão aí da mente física, a mente, o corpo físico, o corpo mental e espiritual. Uhum. E o nosso professor, ele fala todos os encontros, ele fala para gente. Ele fala que nós somos o resultado da nossa psicofilogênese. O que quer dizer isso? Eu sou o resultado, o meu estado hoje, o meu equilíbrio hoje diz respeito ao que eu penso, ao que eu falo e ao que eu faço. Uhum. Então as pessoas vêm muitas vezes no consultório e falam: Ah, eu estou ansioso. Tá, o que que você tem pensado, o que você tem falado, o que você tem feito? Vamos dar uma olhadinha? Ó, tá aí a ansiedade, Perfeito. né? Então, assim, por que que a gente fala, as pessoas que praticam yoga e meditação são pessoas mais tranquilas, mais centradas? Sim, elas têm uma memória melhor, um foco e uma concentração melhor quando vão fazer uma atividade, e disso elas tiram um proveito maior, né? Sim. Porque, enfim, né? O processo é o caminho e não o resultado. Ai, consegui aquilo. Como? Como foi vivido isso? Como É. você absorveu isso? Porque vai te dar a ferramenta para você desenvolver um outro conhecimento, né? O conhecimento ele é evolutivo, você não aprende por sessões e estaciona. Uma coisa sempre me dá, até o fato de você, para desenvolver paciência, às vezes eu falo, por exemplo, fazer uma comida um pouco mais demorada, né? Não faz na panela de pressão, faz na panela de barro, na panela de ferro. Você vai ter que ficar ali esperando o ponto certo, né? Então você está aprendendo sobre paciência. Aquele filme antigo, eu acho super bacana. Lembra do Karate Kid? Lembro. Ah, O primeiro, né? Então, o menino queria aprender a lutar. E o que que o mestre fez com ele? Eu acho que foi a primeira atividade que deu, foi lavar uma parede, pegar a esponja e O ficar carro, lavando a vai parede. lavar o O carro. carro, tá? Lavar o carro. Eu lembro muito, que eu uso muito isso nos meus cursos, né? Uma das coisas que eu faço com as pessoas e ninguém entende, e assim, estou abrindo aqui, se alguém fizer meu curso uma vez, eu peço que não conte, né? Mas uma das coisas que eu faço no meu curso, eu pego uma bacia bem grande, uma garrafa de água com a boca bem pequenininha, uma leiteira sem o funil. E eu faço esse exercício aqui com a minha filha. Minha filha morre de rir. Porque quando eu vejo que eu tô assim, desfocando muito, eu faço esse exercício. Aí eu pego a leiteira, sem bico, sem nada. Aquela coisa, ou uma panela que não tenha bico. Porque você, Tá. nesse momento, para você acertar na boca da garrafa, você tem que ter o controle mental. Muita gente Isso. acha que esse é um controle físico. Não é. É a mente que comanda. O equilíbrio do corpo é comandado pela mente. Não importa o seu Exato. peso, não importa a sua altura, não importa nada. E isso, através das posturas de yoga, a gente entende. Mas como nem sempre dá para fazer uma postura de cabeça para baixo, por exemplo, uma postura de equilíbrio mais sofisticada, esse exercício vai ajudar principalmente a organizar a questão das conexões neurais, né? Para você continuar mantendo as conexões ativas. Então você pega lá, lógico que no início a água vai derramar, por isso a bacia embaixo, e aí você pega com todo o autocontrole que você tem, olhando fixamente, não para a mão, mas para a água que está caindo, e você tem que acertar a boca da garrafa sem deixar a água cair. Né? Então, esse é um Uhum. exercício que a gente não tem noção de como uma coisa tão simples aumenta o seu poder de concentração ao longo de todo o dia. E a constância desse exercício vai fazendo com que você aumente o poder de concentração. Ah, Mônica, isso é um exercício meditativo? É. Porque Uhum. vai exigir de você, naquele momento, foco e concentração. E tudo que exige
aumento do poder de foco de concentração vai ajudar você na hora que você quiser sentar e meditar. Porque você vai conseguir, a tua mente Ótimo. vai começar a perceber que ela precisa dessa concentração, e aí todo o teu corpo físico, né, o seu cérebro vai trabalhar todo o seu corpo físico para aquilo que você está dizendo que é necessário naquele momento. Por isso que tudo depende de nós, né, Márcia? Tudo É, depende da nossa atitude mental. A atitude mental é o que vai fazer a diferença em toda a nossa vida. Se eu não quero ter consciência de algo e quero continuar cometendo um erro, não tem psicólogo, não tem professor de yoga, não tem coach, não tem nenhum profissional que vai ajudar você a sair do lugar. Se você realmente acredita que você não é capaz, não adianta, você vai gastar dinheiro e jogar dinheiro fora. Não uhum, adianta contratar. Primeiro passo para você começar é você acreditar que você é capaz. E muita gente se acha que é incapaz de fazer esse simples exercício que eu falei aqui. Ah, Mônica, isso é uhum. impossível. Então, para você vai ser. Você É. não vai A, conseguir. a Milene escreveu antes ali, quando você estava falando do pensamento positivo, né? Como você disse que infelizmente foi enveredando para um lado até comercial, aí ficou fútil e fugaz, mas ela falou que sim, que ela vigia os pensamentos e ela acredita que o pensamento positivo tem mantido ela melhor. A, a Fabiana falou que a yoga sempre ajudou e ajuda muito. Ela pratica yoga e ela reconhece os benefícios. O Júlio está falando, está perguntando se esse exercício de pôr a água na garrafa também é bom criança fazer. Sim, sim. Na verdade, eu tenho vários exercícios para criança. Eu tenho dois filhos. Um já tem 30 anos, já é casado. E eu tenho uma segunda filha com 11 anos. E eu faço muito esse exercício com eles. Esse e outros, né? Então, para criança, exercício de quebra-cabeça. Aqueles quebra-cabeças. Eu lembro que o meu filho, quando era pequeno, ele ganhou. Quando ele fez 2 anos, ele ganhou dois quebra-cabeças. Lindos, Uhum, de criança mesmo e tal, mas só era para usar a partir dos 3 anos. E aí eu guardei uns 2 ou 3 meses aquele quebra-cabeça. E aí eu fiquei pensando, eu nunca gostei de guardar muitas coisas para mais tarde. Eu falei, quer saber? Eu vou dar para ele e vamos ver o que acontece. Aí eu comecei a ficar do lado dele, ajudando ele a montar o quebra-cabeça num dia. E aí ele amou os quebra-cabeças, e aí ele começou a montar e desmontar, montar. Ele montava, terminava, jogava tudo as peças no chão e montava de novo. Passado uns 15 dias, mais ou menos, eu cheguei em casa do trabalho e ele estava montando o quebra-cabeça, só que tinha uma base, o quebra-cabeça, com um desenho das peças para uhum, facilitar, como era para criança pequena, e ele tinha 2 anos só, então aquilo ali facilitava. Aí quando eu cheguei em casa naquele dia, ele virou a bandeja e estava do outro lado, estava aparecendo só o papelão. Eu falei, ué, filho, por que você está montando quebra-cabeça assim? Ah, mãe, porque do outro jeito estava muito fácil. E ele estava montando uhum, o quebra-cabeça assim em menos de 2 minutos, 3 minutos. Lógico que é um quebra-cabeça para criança, não era nada muito sofisticado, era um quebra-cabeça, acho que, se eu não me engano, de 10 peças, uma coisa assim. Mas o efeito que aquilo causou nele foi extremamente positivo, porque uhum. eu descobri naquele momento que ele gostava, eu comecei a comprar quebra-cabeças, mesmo para 3 anos, e ele começou a amar aquilo, e ele desenvolveu, por conta daquilo, um gosto pelo raciocínio lógico incrível. Hoje ele é geofísico, né? Ele com Uhum. faculdade, eu nunca imaginei ter um filho geofísico, a minha família inteira é de humanas, né? Psicologia, filosofia, yoga, letras, minha primeira faculdade Uhum. de letras. E eu ter um filho geofísico para mim foi uma surpresa, quando eu vi que ele gostava de química, física, matemática e enveredou para isso. Então, assim, você despertar essa consciência na criança, né, de coisas simples, de como botar água numa garrafa, né, e de É, forma lúdica, você ajuda a criança a começar a se encontrar muito cedo. Então, ela descobre quais são os talentos dela. Com a minha filha, eu fiz alguns outros exercícios, porque às vezes ela ficava com uma pessoa aqui tomando conta dela para eu poder sair para trabalhar, e ela se sentia muito só, né? Porque essa pessoa que cuidava dela não brincava muito e tal. Com o advento do celular, aquilo me preocupava, porque eu me separei muito cedo, o pai dela foi morar fora do Brasil, então o celular era a fonte de contato que ela tinha com o pai, então não podia nem é. tirar, né, o celular e o computador.
E aí eu falei com ela, eu falei, filho, olha, isso aqui não é legal você ver, isso aqui não mexe no YouTube, que a gente fica com medo, né? Tanta coisa. Sim. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela começou a buscar curso. Um dia eu cheguei aqui, ela estava no celular, e eu vi que ela estava muito concentrada, eu falei, vou ver o que ela está vendo, a gente não sabe, né? Quando eu vi, ela estava fazendo curso de japonês. Uhum. Aí estava estudando japonês, estava estudando inglês. Hoje ela fala, ela está fazendo curso de inglês agora oficialmente, mas ela tem o inglês fluente, porque ela começou a estudar letra de música. Isso com 8 anos de idade, né? Uhum. Então, é muito bacana quando você não proíbe, né? Mas cuida, toma conta, Sim. observa e direciona para algo que é mais positivo. Mesmo que seja um É. jogo, jogar um jogo em inglês, um jogo para a idade apropriada da criança, é excelente. Mas se esse jogo for numa língua estrangeira, a criança ela tá muito maleável, né? Ela não tem problemas, então ela tem um poder de aprendizado gigante. Então a minha É. filha hoje fala inglês melhor do que eu. Eu fico olhando e falei, como que eu nunca paguei um curso? Agora, esse ano é que ela começou a fazer um curso de inglês. Agora está no online, né? Mas tudo bem. Mas esse ano que ela começou a fazer um curso. Só que quando ela foi fazer a prova para começar o curso, eu tinha matriculado ela numa turma para a idade dela e ela não pôde ficar. Ela teve que ficar numa turma avançada, porque a professora falou que se ela ficasse, ia ser muito chato para ela. Então, olha que legal como é que você não proibir, como é você orientar sem proibir, sem brigar, Isso. né? Aqui tem o Júlio está dizendo, meu problema de hoje é o celular com crianças. É um problema, é uma coisa que a gente tem que acompanhar muito de perto. A gente tem que saber o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando o tempo inteiro, né? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa, entrou um hacker na sala de aula da minha filha, né? Então, assim, na sala de aula, um ambiente Sim. seguro, né? Imagina. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, mas não, se a gente proíbe é pior, porque aí vai fazer escondido. Também acho. Tudo que a É, gente. o que que acontece, psicologicamente falando, quando você proíbe, aquilo fica mais instigante, né? Então a nossa mente está lá, opa, por que que é proibido? Por que é demais para mim? Por que eu não dou conta? Então o ego, né, o centro da consciência, começa a ficar muito mais interessado. Então, se afasta ainda, tem um relacionamento prejudicado, porque fala, pô, meu pai e minha mãe não confiam em mim, né? Então, prejudica o relacionamento e faz com que aquela mente fique muito mais atenta na oportunidade de poder fazer. E aí o perigo de começar a mentir, começar a esconder. Então, concordo com você, não é proibir, é orientar. A gente precisa se dedicar, né? Todo pai, toda mãe já conhece a prioridade da vida, não precisa procurar qual é o meu propósito, meu princípio aqui. É orientar, cuidar, auxiliar nossos filhos. Agora, deixa eu aproveitar, Mônica, e te fazer uma pergunta. Algumas pessoas que entraram aqui, eu sei que eu já conversei sobre a questão da meditação, então, para a gente desmistificar um pouquinho mais, que você até colocou lá nos comentários, que algumas pessoas relacionam meditação à religião, né, ou a mito, ou a questão de, eu vou enxergar uma luz, eu só estou meditando quando eu estou lá em posição de lótus, vendo infinitas cores em dimensões que eu nunca podia imaginar, ou que eu percebo que o meu espírito se afasta do corpo. Então, vamos desmistificar, na verdade, o que que é a meditação, né, quando ela está acontecendo. O que que é meditar? Então, na verdade, a meditação, o próprio yoga, né? Ele é muito misturado, o conceito deles é muito misturado com a religião. Eu acho que hoje isso já está um pouquinho mais bem trabalhado na cabeça da maioria das pessoas, mas ainda existe muita resistência. Eu já dei aula de yoga para evangélicos, né? Que eu consegui quebrar um pouquinho desse mito da relação do yoga com a meditação, com a religião. Porque yoga não Uhum. tem nada a ver com religião. O yoga, como eu falei aqui, a palavra, na nossa língua, a palavra que mais se aproxima da tradução da palavra yoga é a palavra jungir. E o que que é jungir no conceito do yoga? É o que tá, unir, é reunir o que está separado. E o que está separado é a gente da gente mesmo. Então, o Uhum. yoga tem a ver com autoconhecimento? Sim, profundamente. Meditação também tem a ver com autoconhecimento.
tá? E uma outra questão é, nós estamos nos conectando com a nossa espiritualidade. E a espiritualidade, ela não direciona para uma religião. Eu diria até que você pode sim fazer uma meditação com foco numa oração, com foco no mantra, enfim, aquilo que a tua religião te dá, né? Te orienta e diz para você Isso. fazer. Não tem problema nenhum isso. Só não pode conectar e informar, eu estou meditando porque isso vai me levar ao Deus da religião X, ou o Deus da Índia, os deuses, na Índia são vários deuses. Não, isso não tem menor cabimento isso. Na Índia a gente não aprende assim. Aliás, na Índia, na verdade, eles têm muita dificuldade em entender o que é religião para gente. Porque para eles, o yoga, a meditação, eles são uma filosofia de vida. Eles chamam de Sanatana Dharma, né? Sanatana Dharma é o caminho correto. Dharma, a tradução é papel, né? E Sanatana é o caminho correto. Então, é você exercer o seu papel dentro de um caminho de retidão, dentro de um caminho ético, dentro de um caminho correto, né? E verdadeiro. Então, e a outra, o outro livro que eu gosto muito, que eu estudo muito também, chama Jaiva Dharma. Então, o Sanatana Dharma é o papel que você assume aqui. O papel de ser mãe, de ser pai, de ser filho, de ser esposa, de ser marido, né? De trabalhar trabalho. No seu caso, o seu Dharma é ser psicóloga. Então, é você cumprir o seu Dharma num caminho correto. Isso é o Sanatana Dharma. O Jaiva Dharma, ele vai um pouquinho mais fundo nessa história. O Jaiva Dharma, Jaiva com o sânscrito, ele tem essa palavra junta, na verdade é diva, e diva, a tradução é alma, né? Então, e a alma é vista para nós como processo, não como religião. A alma é o processo que liga o corpo físico ao espírito. Isso. Então, quando você está trabalhando a sua alma, o que você está trabalhando, na verdade, é conectando o seu físico, é aquilo que eu expliquei no início, ou seja, eu vou meditar agora, eu não vou me conectar com o medo, com a raiva, porque isso não está acontecendo aqui no presente. Por isso que na meditação a gente pede o tempo inteiro, traga a sua mente para o presente, viva o presente. Isso é falado exaustivamente no processo meditativo e no processo de yoga. Você precisa estar com a mente no presente. Porque a mente no presente, ela vai deixar claro o tempo inteiro se você vai estar pronto para lutar ou para fugir. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar, o primeiro mito que a gente dissolve é esse, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com esse processo de ligação. Yoga não é de um giro que está separado, e o que está separado é o homem dele mesmo. Então, para a gente começar a reunir o homem a ele mesmo, é reunir o corpo físico, fazer com que o corpo físico entenda, né, o que está acontecendo naquele momento e como que o corpo sutil vai agir e reagir naquele momento. Então, se eu tiver essa conexão, eu posso dizer que eu estou começando a dar o primeiro passo para uma boa meditação, para uma meditação saudável, sem estar conectado com nenhuma religião. Por isso que quando eu conduzo as minhas meditações, eu procuro não falar em oração, eu procuro não cantar mantras, né? Eu procuro não fazer nada disso para que a pessoa não entenda, porque nem os mantras necessariamente são religiosos. Os mantras são para você conectar, né? Outra coisa que é importante para desmistificar, não estou assim defendendo, tá? Eu quero só que entenda. Estou só explicando e procurando ser o mais direta possível com cada explicação, para não ficar tentando burlar a mente de vocês para que isso é bom, aquilo é bom. Sem conceito de bom e mal, eu estou explicando o que é. O conceito de bom e mal é cada um que vai aplicar. Tá? Isso. Então, o mantra, quando ele é cantado sânscrito, quando eu comecei a aprender sânscrito, já foi malhar na academia? Primeiro dia, que estava com os músculos todos doloridos, eu saía das aulas de sânscrito, nas primeiras assim. A minha língua ficava dolorida, eu tinha que ficar sem falar por um tempo, que doía a musculatura da boca toda. Porque o sânscrito, eles, principalmente lá, eles exigem, aqui no Brasil também, quem me deu aula também era assim, bem rígido,
Mas eles explicam que para você falar corretamente, você tem que direcionar a língua e todos os músculos da boca para o ponto onde a letra exige. Por quê? Porque quando você faz isso, você está movimentando a nossa caixa craniana, nossa face. Ela é igualzinho uma caixa de som daquelas antigas, quando era feita de madeira, né? Uhum. Era feita daquela madeira porosa. Ela é feita para propagar o som. Se não fosse assim, o som não sairia pela boca, ele ficaria preso aqui dentro e você não Contigo, ouviria, né? Então, quando você fala qualquer palavra em sânscrito, você faz com que esse som ele atinja pontos que desobstruem energeticamente todos os canais, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, que são os chakras. Então, quando você pronuncia, por exemplo, eu vejo muita gente, vamos meditar no Om. E quando eu falei Om aqui, eu estou muito longe de falar do Om como ele tem que ser. O simples Om, para eu pronunciar, eu começo com a ponta da língua lá no palato mole. Essa é a conjunção de 3 letras, A, U e M. A, U e U, a letra A e a letra U. No sânscrito, elas aglutinam e formam o som de O. Então, é Om. Então, quando eu jogo a língua lá para o palato mole, eu vou pronunciar um Om completamente diferente do que o que eu acabei de falar para vocês. Om, e olha a diferença. Om. Eu jogo o som lá para cima e esse fluxo, se vocês fizerem isso agora, se vocês quiserem testar, joga a língua lá para o palato mole e fala o som de O, pronuncia o som de O. Você vai perceber que vai causar uma vibração e ajuda até, por incrível que pareça, não é que vocês tenham que parar de tomar remédio, nada disso, mas ajuda até a quem tem crise de sinusite constante. Né? Porque você vai desobstruir os canais da respiração. E com isso, você vai ganhar uma meditação muito mais saudável. Porque efetivo, você sim. não vai ter o problema, porque o yoga ele existe para trabalhar o seu corpo físico, para quando você sentar para meditar, ou você deitar para relaxar, você não tenha o nariz entupido, você não sinta dor no joelho, não sinta dor nas costas. Só por isso Uhum. existe o yoga físico, né? Que infelizmente também foi levado agora, não, para fazer yoga eu tenho que ficar de cabeça para baixo, tem que botar o pé atrás da orelha. Não, não é assim que a gente aprende na Índia. Sim, Não mas tem. Mônica, me diz uma coisa, para quem não pratica yoga, a pessoa faz, ainda mais agora durante a pandemia, já estava habituada a fazer caminhadas, corrida, bicicleta, outro tipo de esporte, ou é sedentário, não pratica esporte e quer entrar nesse universo, quer começar a praticar yoga porque é muito ansioso, porque, enfim, independente de ter algum sintoma ou não, quer conhecer. Como você pode, que dicas você dá, como você auxiliaria essas pessoas que não têm nenhuma intimidade, nenhuma familiaridade, como elas poderiam ajudar? No início eu estava até falando dessa questão que você exemplificou muito bem de não lutar, né? Não ficar na luta contra a mente, porque aí a mente já fica mais atenta, né? Então Vai você, ficar. eu até sugeri a questão de uma música ou de uma imagem para quem tem muita dificuldade, né? O que que você indica para aqueles que estão iniciando, que têm vontade e tem essa barreira muito grande aí de achar uma posição confortável e conseguir realmente afastar os pensamentos recorrentes? Tá. Respondendo a primeira pergunta, o yoga, ele é para todos, né? Eu tive a sorte de começar a aprender yoga. Eu tinha uma vida muito sedentária, tive muitos problemas de saúde por conta dessa vida sedentária, e eu tive a sorte de começar a praticar yoga com o professor Hermógenes. E o professor Hermógenes sempre falou do yoga para todos, até porque ele mesmo começou a praticar yoga quando ele tinha tuberculose, né? E ele tinha, um médico tinha dado a ele só 6 meses de vida. E a única coisa, o único exercício que ele podia fazer era o respiratório. E ele encontrou um livro de pranayama e começou a praticar. E 6 meses depois ele estava curado da tuberculose. Lógico, Uhum, ele tomou os remédios, fez tudo que os médicos mandaram. Mas naquela época, início da década de 60, final da década de 50, sobreviver a uma tuberculose era algo muito raro, né? uhum. E ele, através da prática dos exercícios respiratórios, ele conseguiu. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer começar a fazer yoga e não acha que não vai conseguir é ouvir o próprio corpo,
tá? E encontrar um professor, encontrar alguém que não esteja tão preocupado na plasticidade das posturas, mas Tá. sim em conduzir você, tá, a realizar uma postura simples, como é, por exemplo, no Yoga Sutra, que é o primeiro tratado de yoga que existe no mundo, né? Foi escrito há 10 mil anos atrás por Patanjali. Ele só fala de uma postura, que é a postura de lótus. O único asana que ele trata é a postura de lótus, que é você sentar e meditar. Então, Mas então eu entendo, desculpa, então eu entendo que para eu ter uma boa prática de meditação, eu preciso do yoga para me preparar fisicamente. não só do yoga, mas se você faz um alongamento, se você pratica algum. O yoga é para mim porque é o que eu uso como ferramenta, Sim. né, para trabalhar o meu corpo. Mas, assim, não desmerecendo nenhum professor de yoga, até porque eu também trabalho com isso, mas qualquer exercício, por exemplo, se você quer meditar e você antes faz o exercício de alongamento ou faz uma aeróbica, Hum, né? Quando você terminar, toma o seu banho para tirar o suor, porque senão o corpo vai ficar incomodado. Terminou de fazer a é, sua aeróbica, senta e medita. Você vai sentir uma facilidade muito maior de meditar, isso. porque aquele peso que você carregava no corpo, aquela adrenalina que ia te levar para preocupação, aquela Uhum, tal, você descarregou no exercício, isso. entendeu? É para isso que o yoga serve. Tá. Então, é recomendado fazer a meditação depois de um banho, depois de uma atividade física, depois de qualquer atividade que tenha aumentado o seu nível de serotonina, Sim. de dopamina, que você fique mais, né, no estado de prazer maior. Com certeza. Na Índia, inclusive, quando eu morei lá e eu fui estudar lá, eu fui estudar numa vila védica, num lugar realmente de indiano, não só de ocidental, a gente acordava às 3 horas da manhã para fazer a limpeza do corpo. E a limpeza do corpo, a primeira era praticar o yoga para suar, para ajudar a botar uma quantidade maior de toxina para fora, que à noite já Uhum, acontece. Então, antes de tomar banho, você pratica exercício para expulsar ainda mais isso. toxinas. Ir ao banheiro, fazer a higiene do intestino, né? Botar a urina, botar tudo para fora. Aí depois você toma um banho, né? Aí Uhum, lá a gente passava tílaca, essas coisas, e aí a gente sentava para fazer a meditação com o corpo limpo. uhum. Isso faz uma diferença, as pessoas acham que não, mas isso faz uma diferença incrível, porque Sim. o corpo ele vai estar muito mais, e o corpo e a mente, eles vão estar muito mais propensos à concentração. Porque não Sim. vai ter incômodo. Aquilo que te levaria a se preocupar, você dissolveu no exercício, você dissolveu no banho, você entende? Isso. Então, essa limpeza, a gente só podia entrar, inclusive, no lugar lá, no salão de meditação, depois que a gente tinha tomado banho, a gente tinha que estar com a roupa limpa. Então, tinha uma série Uhum. de exigências que hoje as pessoas, mas precisa isso tudo? Não precisar, não precisa, mas que você, se você fizer, você vai sentir uma diferença enorme. Sim, 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 sem dúvida. E no lugar onde eu estudei, era muito legal, porque assim, nada, você não tinha o tem que, você não é obrigada a, né? Isso. A sugestão é essa. E se você fizer, você vai perceber a diferença, depois você conta pra gente. Qual é Uhum. a diferença que você vai sentir? A Fabiana está perguntando aqui, correndo você pode praticar yoga? Procede? Na verdade, não é assim, não é uma prática do yoga correr. O yoga não tem essa prática aeróbica. O yoga ele não é um Tá. exercício aeróbico. Ele por si ele é um exercício que ele aumenta o tônus muscular. Ele não aumenta a massa muscular, né? E todo movimento que você faz contínuo, ele vai estar mais, o teu músculo vai estar mais sendo trabalhado em produzir massa. E a diferença Uhum. na massa muscular são movimentos contínuos, né? Você vê que a pessoa que está fazendo uma aeróbica, um trabalho de musculação, ela está fazendo um trabalho para aumentar o tamanho do músculo. O yoga Uhum. não trabalha o tamanho do músculo, ele trabalha a força muscular. Isso. E aí, Eu já pratiquei eu não sei se aqui também usa esse nome, quando eu morava na Suíça, eu encontrei uma escola, a gente fazia Kundalini Yoga.
E eu achei fantástico, porque era exatamente isso. Você encontrava uma posição em que você precisava tensionar aquele músculo, né? E com o trabalho da respiração, da consciência e do músculo tensionado, nossa, eu saía com as pernas trêmulas. Eu levei muitas aulas para sair relaxada. E